Todas, muito bom estarmos aqui mais uma vez para fazer esse nosso momento, ter esse nosso momento de reflexão, de pensar sobre como nós estamos, ainda que a verdade às vezes seja um pouco complicada, né? Porque nós estamos numa verdadeira assembleia de caídos. Seja do mundo encarnado ou dos desencarnados, nós somos uma assembleia de caídos. Ai, Maurício, será que está assim? Tipo, será que é uma plástica resolve? Será que a queda é a queda de cabelos? Né? Tem gente que tem queda de cabelo. Certamente nós temos muitas quedas, muitos tipos de queda, e cada um se retém e se detém na queda que lhe interessa. Tem gente que se mata por causa de uma queda de cabelo, outros por queda de outra pálpebra, né? Não falta coisa, deixa pra lá. Mas o fato é que nós temos esse traço em comum. Quase nenhum espírito está nesse momento da história da Terra aqui em missão de distribuir luz, de distribuir cura, de ensinar pelo exemplo. Se tiver muita gente, alguém que se considere nessa condição aqui, a gente já convida para fazer palestra na próxima semana, porque a gente está precisando ouvir e seguir pessoas assim. Hoje, por exemplo, não é o caso, né? Mas a gente, como papagaio, a gente vai reproduzindo o que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente estuda, e assim a gente consegue entender, e na esperança de que uma mão lave a outra, de que para afiar uma faca se afie duas, né? E a gente consiga, de tanto capinar, afiar a nossa enxada. Hoje nós queremos falar sobre essa nossa queda. Como é que está a nossa queda? Entender essa nossa queda. Como é que ela se caracteriza? Será que não é uma queda física, então uma queda pelos nossos pecados? A gente se acostuma muito, vindo de outras religiões, a entender a queda humana pelos nossos pecados, uma queda moral, de pessoas menos dignas. Isso no Espiritismo não existe. Não há um filho de Deus que não seja digno, somos todos deuses, como disse Jesus. Não estamos deuses, né? A gente potencialmente, nós temos todos os talentos dentro do nosso espírito, mas momentaneamente nós estamos numa condição menor. E entender por que isso, como é que isso se caracteriza, como é que se dá, que se mostra essa nossa queda. Por exemplo, as pinturas da Idade Média já apontavam os santos com uma espécie de luz na cabeça. Vocês lembram disso? A gente vê isso em todo lugar. Como é que chama isso? Auréola. Auréola. Sabe o significado da palavra auréola? A auréola é a aura pequena, porque no Oriente eles sabem que a nossa volta, não só da cabeça, mas do corpo todo, nós temos uma aura, um conjunto de energias única. Não há uma aura igual à do outro. Nós temos um conjunto de energias única, que é mais detalhado que uma impressão digital, para caracterizar o nosso estado de saúde, nosso estado de elevação espiritual. Nós temos uma aura. Podemos não ter auréola, como dos santos, mas temos uma aura. Conta-se, inclusive, os amigos de Chico Xavier contam que em meados do século passado visitou Uberaba um cientista da NASA com uma aparelhagem muito complexa que media a aura das pessoas. E ali ele informava que a aura das pessoas oscilava entre alguns centímetros. Que a aura humana oscilava entre alguns centímetros. Umas pessoas tinham um pouco mais de centímetros, outras menos. E foi medir de Chico Xavier e dava 11 metros.
Isso também não é estranho. Alguém vai falar, está querendo idolatrar Chico Xavier. Isso não é estranho para quem lê os evangelhos. Tem uma passagem em que uma pessoa se aproxima de Jesus e, sem nem ele ver, tocando só as suas vestes, já consegue uma cura de uma doença que ela já atravessava há muito tempo. Tem outra passagem, Atos dos Apóstolos, que fala que mudos, surdos, paralíticos se colocavam ao longo do caminho dos discípulos, porque só a sombra deles passando por eles já promovia curas espetaculares. Nós todos influenciamos uns aos outros. Vocês não sentem assim? A gente não tem aquela pessoa que você conhece que quando fica perto dela, conversa 5 minutos, você já sai derrubado? O povo fala, nossa, aquela ali tem um olhar de secar pimenteira. A pessoa olha, a outra já murcha. No meu trabalho tinha uma colega minha que cuidava muito de uma planta. Aí chegou uma colega de outra sessão e falou assim, puxa, que planta linda. No dia seguinte ela estava arriada, a planta, não ela ainda. Nós temos uma faculdade, uma capacidade de influenciar energeticamente uns aos outros. Isso não é espiritismo, não é uma visão mística ou mágica da vida, não é Harry Potter. Isso é ciência. A ciência há muito tempo, e agora está sendo mais estudado ainda com a física quântica, mas há muito tempo que a ciência já sabe que nós, tudo que existe na Terra forma ao redor de si campos. E em cima desse conceito dos campos, a gente pode aprender muito a respeito de espiritualidade também. Por exemplo, fica mais visível nos grandes corpos, como planetas e estrelas, que à volta dos grandes corpos são formados campos gravitacionais. É a lei da atração dos corpos. Mas é claro que isso só é percebido nos grandes corpos, que atraem gases e formam sua atmosfera, que fazem com que a gente possa estar de pé, apesar de estar no lado de baixo da Terra. Vocês já pensaram isso alguma vez? A gente pode estar na parte de baixo da Terra e não cai, né? Que parte de baixo, Maurício? Não tem parte de baixo, não tem cima, o universo não tem cima nem baixo, mas a gente não cai, porque a gente é atraído pela Terra, pela lei de atração dos corpos. Mas será que os grandes corpos só é que atraem-se uns aos outros? Claro que não. Tudo forma um campo de atração à volta. Vocês lembram das experiências que a gente fazia na escola com ímã, não é verdade? O ímã faz um campo eletromagnético. Então tem um campo gravitacional, tem um campo eletromagnético e tem também um campo espiritual. Nós formamos à nossa volta campos espirituais. E são esses campos, basicamente, que determinam o que vai acontecer com a gente. O que acontece durante um dia, o que vai acontecer no ano. Então você esperar, se você é dessas pessoas que é de secar pimenteira, se você tem uma energia que complica as outras pessoas, uma coisa de inveja, uma coisa de pensar que o outro é sempre mais feliz que você. Tinha uma imagem disso num desenho animado, que tinha uma nuvenzinha, só chovia na cabeça dele. Se você é desse tipo de gente, não adianta na passagem de ano ou no aniversário todo mundo desejar, seja feliz, feliz ano novo, que tudo de bom aconteça para você. Gente, é uma questão magnética, é uma questão científica. Conforme o campo vibracional, o campo eletromagnético, o campo espiritual que você formar, vai ser as coisas que vão atrair para a tua vida. Quer ver uma imagem? A imagem que me surgiu para falar a respeito disso é uma imagem já que mostra uma certa idade da gente, né? Mas eu sou do tempo que máquina fotográfica tinha filme. E aí a coisa era assim: o filme é uma película muito sensível, ultra sensível, que qualquer réstia de luz é captada por aquela película. E depois
aquilo se revelava numa câmera escura e se revelava no papel fotográfico, né? É quase inimaginável para os mais jovens entender, nossa, tanto trabalho, por que eu colocava na impressora e já saía? Pois é, era assim. E isso é uma figura muito interessante para a gente pensar para pensar como é que funcionam as coisas. Esse tal de mal que todo mundo acha que existe, as coisas ruins, a doença. É muito interessante você entender isso como um mecanismo físico, um mecanismo científico de como funciona a vida. Por quê? Porque todos nós, nosso espírito, nosso corpo espiritual, ele é um filme, ele é como um filme fotográfico. Ele é ultra sensível a cada pensamento, sentimento, palavra ou ação que você fizer, imprime naquele filme fotográfico do espírito uma alteração. Se for um ato insignificante, pequenininho, a alteração é pequenininha. Se for um ato muito impactante, aquilo vai ficar impresso, vai ficar uma foto clara. O que são as coisas mais impactantes? Nós sabemos, né? O suicídio, por exemplo, é terrivelmente impactante no espírito. Um homicídio, um golpe, uma traição terrível, uma pessoa que você devia muito o bem e você devolve todo o mal, como nós, humanidade, fizemos com Jesus Cristo, por exemplo. Isso fica impresso nas pessoas, né? E essa impressão que vai para o perispírito, se não é harmonizada numa vida, ela chega na outra. E chega como? O corpo espiritual é chamado também de modelo organizador biológico. É como se fosse uma forma de bolo. Se você faz um bolo numa forma quadrada, o bolo pode sair redondo? Não tem jeito. Se a forma é quadrada, o bolo sai quadrado. E a mesma coisa a nossa relação de reencarnação. O modelo organizador biológico é o corpo espiritual, que foi impactado por tudo que a gente fez de bom e de ruim na outra encarnação e que a gente não conseguiu resolver. A gente leva para a pátria espiritual. E depois, quando a gente vai reencarnar, a forma de bolo molda o corpo material, o corpo físico. E ele molda como? Com todas as deturpações, as características e as virtudes que nós cultivamos também. É claro que esse bolo vai sair muito ruim ou muito torto, conforme as torturas, as desarmonias que você tiver impresso numa vida e não tiver conseguido resolver. É claro, não há milagre, não há transformação automática. Se só pela vontade de Deus ou de Jesus tudo pudesse se harmonizar, ora, já tinha se harmonizado. Deus nos ama em liberdade. E quem dá liberdade cobra responsabilidade, né? Então, nós temos essa prerrogativa, nós temos essa possibilidade e precisamos então entender como é que se dá esse mecanismo na vida concreta. Por quê? Como disse uma frase muito interessante de Chico Xavier, é que nós, que adianta saber isso? Porque eu não consigo voltar para apagar meus erros e assim não sofrer hoje. Se a gente pudesse voltar ao passado, apagar todos os nossos erros, a gente ia ter uma vida sem problema nenhum hoje. Mas isso dá para fazer? Não tem jeito. É uma das poucas partes da ficção científica que nunca conseguiu ir para a realidade. É a tal da máquina do tempo, né? Mas se a gente não pode voltar ao passado e fazer um presente melhor, a gente pode ter um presente bom para ter um futuro melhor. E entender esse mecanismo, compreender, aceitar, perceber a verdade profunda dele, leva a gente a duas atitudes fantásticas para a vida da gente. A primeira delas é aceitar. Porque, meu amigo, se você não tem dinheiro, nunca trabalhou, sai por todos os bancos fazendo empréstimo, sai com o bolso cheio, opa,
5 mil de um lado, 10 mil do outro, cheio de dinheiro, o cara tá rico, é ou não é? Não é bacana? O cara tá rico? Ele sai gastando, opa, 5 mil, 10 mil, sai gastando, só que o dinheiro tem uma hora que acaba. Aí se começa a bater cobrador na tua porta, adianta chorar? Oh, por que vocês ficam me cobrando? Isso é maldade de vocês. Ora, minha gente, se você gasta o dinheiro que você não tem, depois você vai ter que trabalhar para pagar o dinheiro que você emprestou. É natural que seja assim. E a gente vai carregando muitos equívocos, um atrás do outro, e não consegue remediar, não consegue transformar, não consegue gerar mais riqueza com o dinheiro que a gente empresta no banco. Porque Deus dá muito para a gente pela providência divina, mas a gente acaba não sabendo usar, e a parábola dos talentos é fantástica para exemplificar isso. Vocês já ouviram falar, né? Mas a gente rememora só para a gente pensar junto. Então conta-se que um dono de um sítio resolveu viajar, e ele tinha 3 empregados e resolveu dar dinheiro para eles. Naquela época o dinheiro chamava-se talento, mas vamos imaginar em 1000 cruzados hoje, ou 1000 reais hoje. A velhice hoje está lá. É o Alzheimer. 1000 réis então, tá? Bom. Então ele chegou para um e deu 10 mil, chegou para outro e deu 5 mil, chegou para outro e deu 1000 reais, e falou para eles assim: bom, eu vou viajar um pouco, na volta a gente conversa. Aí ele viajou, passou anos fora. Quando ele voltou, bacana, o senhor voltou, viajou, depois de uma certa festa da volta, aí inevitavelmente ele ia chamar os empregados das contas. E ali ele teve uma surpresa muito grande, porque aquele que ele tinha emprestado 10 mil falou assim: está aqui os seus 10 mil, então aqui outros 10 mil, porque eu negociei com o seu dinheiro e fiz render outros 10. Ele falou assim: empregado bom esse, caramba. Aí veio de 5, a mesma coisa, aqui estão os seus 5 e lhe dou mais 5 mil, porque eu negociei e consegui fazer dinheiro com isso. Empregado bom fez o mesmo elogio, apesar dele só ter devolvido 5 e o outro ter devolvido 10, fez o mesmo elogio para ele. Porque o pai, o bom educador, a boa mãe, sabe que cada um dá na medida dos seus talentos. E esse pai sabia muito bem disso. Só que conta a parábola que veio também o de um, que estava assim meio, conforme os outros foram falando, ele foi se recolhendo, sabe assim, aquela história. E ele falou assim: e você? Eu deixei 1000 com você. Era um pouquinho, né? Aí ele foi até um cantinho de terra, cavou, ninguém estava entendendo nada. Pegou os mir ali, bateu um pouco para tirar a terra. Não fala isso no Evangelho, isso aqui é uma recriação. Aí ele pegou aquilo e entregou. Está aí os seus 1000. Eu sabia que o senhor era um patrão rígido, rigoroso. Quando o senhor me deu aquilo, eu sabia que o senhor cobra pra caramba. O senhor dá, mas o senhor cobra. E eu, besta eu não sou. Enterrei bem enterradinho, ninguém sabia onde estava. E tá aqui, ó, os 1000. Eu lendo essa parábola, imagina com quem eu me identifiquei. Era esse. O que eu faria tendo um patrão bem bravo que deixou dinheiro comigo do nada? Eu enterrava. E aí até essa parte eu estava assim: eu seria esse aí. Estava feliz, me identifiquei com um. Aí ele conta na parábola assim, que o patrão chamou esse servo de servo mau e inútil. E aí a carapuça serviu 100%. Eu que estava indo tão bem, parece escolhendo o professor Raimundo, né? Estava tirando um 10
Foi exatamente para outro posto. E aí o patrão pergunta, numa das versões dos evangelhos, que é repetida em vários evangelhos, uma das versões ele pergunta assim: mas por que você não colocou no banco, já que você não tinha coragem, já que você tinha muito medo? Por que você não colocou no banco? Porque aí pelo menos me rendia alguma coisa, esses 1.000. O que é o banco? É aquele que não tem coragem de aplicar os seus próprios talentos, de colocar os seus talentos na vida. Vocês conhecem gente que não tem coragem de colocar os seus talentos para fora? Se a gente fosse fazer pesquisa aqui, quem fez poesia na adolescência, quem dançava balé, quem tinha vontades e sonhos que estão enterrados hoje, talentos que estão enterrados hoje, a gente não vai perguntar, fique tranquilo. Mas se a gente perguntasse por acaso, a gente ia ter uma surpresa aqui. Se a gente perguntasse mais, quem pegou os sonhos da adolescência e conseguiu realizar, transformar, colocar na vida prática, a gente ia ter uma surpresa, porque não ia ser 2 para 1, como foi na parábola. Provavelmente ia ser a maioria dos que enterraram os talentos. É muito comum que a gente enterre os talentos que o pai, que o patrão, que Deus coloca nas nossas mãos. Não é verdade? Mas como assim talento? Que talento é esse? Eu não sei tocar música, eu não sei pintar quadro, eu não tenho talento. Hoje em dia se pensa talento mais artístico. Mas talento não é só o talento artístico, é tudo que você sabe fazer. Vai dizer que você não sabe fazer nada. Ontem eu estava numa palestra, as pessoas estavam falando que Einstein tinha uma característica de deficiência mental em diversas áreas. Ele tinha um rebaixamento em várias áreas do conhecimento, mas era um gênio em outras. Especialistas falam que Lionel Messi, uma das pessoas mais ricas do esporte mundial, tem uma espécie de autismo. Não é isso? Então o bom, o idiota, o louco, quem que é o idiota e o louco? For contar pela conta bancária, Michael Phelps, o maior nadador, o maior recordista da história das Olimpíadas, quem mais tirou medalha de ouro, conta que a cada medalha de ouro que ele ganhava, ele lembrava da professora dele, que falava para ele: você nunca vai dar em nada. E ele lembrava da Tarda. Só não dedicava para ela porque ele queria ficar com a medalha mesmo. Nós vamos formando essa aura, nós vamos formando esse padrão vibratório à nossa volta. E é esse padrão vibratório, é essa aura que é responsável pelas nossas defesas espirituais, por tudo que a gente atrai de bom e por tudo que a gente atrai de ruim. Aquele filme O Segredo, ou livro, mostra inúmeras citações, e eles deixam claro que não conseguiram colocar todas, porque não cabia no livro nem no filme. Por quê? Porque há muito tempo todas as culturas e todas as filosofias e todos os sábios sabem, não é espiritismo, todos sabem que a gente dá o que a gente recebe, que conforme o padrão vibratório que a gente estabelecer para a nossa vida, as coisas acontecem. Ninguém presta. Quem acha que ninguém presta vai ser surpreendido por só pessoas boas na vida, não é isso? Homem é tudo igual, só muda de endereço. Vai achar alguma coisa que preste? Quem pensa assim? Está numa entrevista de emprego, aquela fila de gente, você é o único ali que não acredita que aquilo vai dar certo. Tem gente que vai para concurso público sempre achando que as vagas estão tudo preenchidas. Não, isso aí não dá certo, a vaga está tudo preenchida. Vai perguntar se esse cara estudou. Vai perguntar se esse cara estudou. Ah, mas não tem maldade, não tem ruindade no mundo? Pois é. Vamos estudar isso à luz do Espiritismo. Não existe o mal.
Não existe mal. O mal é uma criação humana. Jesus disse, e o Espiritismo explicou, o escândalo é necessário. Se todo mal que existe é necessário, ele é mal? Uma coisa que você faz para o teu filho, que desagrada o teu filho, mas que é necessária, é um mal? Quando você leva o teu filho para tomar vacina, é desagradável levar uma picada? É um mal que você está fazendo para ele? Se é necessário, não é um mal. O mal não existe uma só vítima no mundo. Nenhuma vítima. Maurício, uma criança que sofre abuso sexual com 2 anos de idade não é vítima? Não é vítima. É vítima para todo mundo que acredita numa vida só, porque aí você vai falar que isso é um absurdo. Agora, um abusador sexual que vida após vida colecionou mulheres, pessoas que ele oprimiu, que a vida chamou a acordar. Ele achava que o único prazer que valia a pena era o dele. Os outros que eram inferiores, que eram fracos, tinham que submeter à vontade dele. Vida após vida que ele fez isso. Se a vida traz ele numa condição que ele já é abusado desde cedo, isso é injustiça da vida? Não é injustiça. É vingança, Deus está punindo? Também não é. Como é que é? Você está trazendo os assuntos complicados. Estou trazendo assunto complicado. Porque o caminho para o amor, o caminho para a gente desenvolver a nossa afetividade e purificar a nossa afetividade, está lá no Evangelho. Sabe qual é? O exercício que Jesus deixou para a gente? Fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Ou seja, aprender a se colocar no lugar do outro, que é a empatia, que hoje a psicologia chama de alteridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sem aprender a fazer isso, sem saber fazer isso, você não ama ninguém. Você, a título de falar que está amando, você está dominando, você está querendo que todo mundo faça o que você quer. No meu trabalho está legal, na minha família está legal, todo mundo faz o que eu quero. Isso é amor? Isso não é amor. Isso é egoísmo, chamado de amor. Minha esposa, eu bati em você porque eu te amo. Tá bom. A gente bate nos filhos porque ama, a gente faz os maiores absurdos. Ou como diz a filósofa Marisa Monte, o que a gente não faz por amor? A gente tenta colocar esconderijos para o nosso amor, mas não é amor de verdade. Nós temos essa possibilidade, nós podemos aprender a nos colocar no lugar dos outros pela legítima boa vontade. Todo mundo faz isso? Quando a gente se nega várias vezes a se colocar no lugar do outro com boa vontade, sabe o que a vida faz? Coloca a gente no lugar do outro. O rico que oprimiu o pobre uma vida inteira, na outra vida também ele pode nascer pobre. É castigo da vida? Não! O homem que oprimiu muitas mulheres pode nascer mulher. Isso é castigo da vida? Não é. É Deus ensinando compulsoriamente aquilo que ele não foi capaz de fazer voluntariamente. É uma lei muito bonita. Deus e a vida ensina alteridade, ensina empatia, ensina amor. Através da dor, Maurício, é o que sobrou, minha gente. Se você sabe o que é o processo educativo, você sabe que às vezes o educando mais teimoso não deixa outra alternativa. É mais ou menos, eu sempre comparo com aquela pessoa que dorme muito pesado e que você tenta acordar. Você começa chamando como? Amorzinho, tá na hora. Na quinta vez, na sétima, na 10ª vez, você já está batendo panela, já abriu janela, já tirou, já arrancou o cobertor, já está fazendo de tudo. O que é isso? É pelo amor e vai crescendo pela dor. Por quê? Porque uma mãe que precisa acordar o filho para ir para a escola, o marido para ir para o trabalho, vai desistir? Deus não desiste nunca da gente. E Ele vai cada vez chamando, digamos assim,
mais enfaticamente. Vocês entenderam? Isso não é vingança, isso não é punição, isso é amor. Nós, pelo Espiritismo, temos uma capacidade enorme de entender Deus. Deus como o quê? Deus como a lei de amor nas nossas vidas. Nós podemos fazer isso. E para nós que estamos caídos não por sermos indignos, não por estamos caídos fisicamente, mas que estamos caídos no nosso padrão vibratório. Por que nós estamos caídos no nosso padrão vibratório? Porque nós assistimos o Datena ontem. Porque nós assistimos o Jornal Nacional. Vou fazer uma pergunta aqui que já é uma pesquisa para saber qual é o nível espiritual dos espíritas. Quem aqui já fez uma oração por um senador corrupto? 2 pessoas. Foram as primeiras 2 pessoas que responderam assim. Porque Jesus falou para a gente amar os nossos inimigos. E as pessoas estão colocadas à nossa volta não é à toa, são espelhos para a gente refletir sobre a nossa corrupção. Ou você acha que você não é corrupto em nada? Quem achar que é puro, que não é corrupto por nada, levanta a mão. Nem os dois. Nem os dois. Que bom. Que bom. Pelo menos nós temos consciência, nós não estamos se achando. Né? Porque tem a molecada que falava um tempo atrás: ah, esse fulano é Tássia. Por que Tássia? Porque está se achando. E nós somos Tássia. Grande parte das vezes, mas pelo menos nessa pergunta ninguém se aventurou. Ninguém se aventurou. Muito bom. Nós estamos sim caídos. Mas se essa queda é uma queda vibracional, é uma queda espiritual, ela ao mesmo tempo nos informa uma notícia maravilhosa. Se ela é do meu pensamento, do meu sentimento, da minha palavra, da minha ação, quem pode modificar? Quem pode modificar o meu padrão vibracional? Quem pode me erguer da minha queda? E é difícil. É difícil mudar o padrão de sentimento, o padrão de pensamento, padrão de palavras que a gente emite, de ódio, de todas as ações. É difícil de mudar isso? Quem pode mudar? Jesus, se estivesse aqui agora, eu tenho certeza que ele está aqui agora através dos seus representantes. Ele poderia mudar o nosso padrão? Não pode. Quando ele curava as pessoas, ele falava: a tua fé te salvou. Só pela vontade dele, ele não muda, porque ele respeita a nossa liberdade. Então, a boa notícia disso tudo é que quando Jesus fala levanta-te e anda, ele está falando isso para quem? Para que tipo de doente? Para um paralítico. Não é bonita essa história? E na Bíblia mesmo diz isso para uma outra figura, a esposa de Ló: não olha para trás, porque quem olha para trás vira uma estátua de sal. Todos nós corremos o risco de virar estátua de sal, amarrados em situações de ódio, de mágoas, de culpas, de preconceitos, amarrados ao passado. Parece um cachorro que acha que é livre, mas que está com a corda aqui, ó. Ele é livre até a altura da corda. Nós somos a esposa de Ló, nós estamos amarrados ao passado. Só que você nunca viu um cachorro pegando a patinha e desamarrando a corda. Não tem jeito. Nós podemos. Ah, como faz isso? Está lá no Evangelho, gente. As lições todas de como nos libertar do passado estão lá colocadas. Mas dois instrumentos, 2 ferramentas são fundamentais: o perdão. O perdão nos liberta, o perdão nos emancipa, o perdão nos faz voar, muito mais que Red Bull. E o arrependimento. O arrependimento, quando a gente se arrepende de verdade e parte para a reparação, parte para a reconciliação, são os 2 maravilhosos instrumentos de libertação. Nenhuma novidade. Tudo isso é Jesus Cristo. É uma novidade de 2000 anos de idade. O que você acha disso?
Estamos dispostos a desamarrar nossa corda? A decisão é nossa. O Evangelho é a saída. Nós aqui, através do passe, vamos tirar a sobrecarga de energias pesadas que o nosso padrão vibratório trouxe. Mas para nos erguer de verdade, é nós e Deus. Obrigado, gente.